Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe, se inscreva aqui nesse canal. Tem gente assistindo os vídeos e gostando, mas que não faz parte da comunidade porque não se inscreve, então este pode ser o vídeo derradeiro em que você toma essa decisão, aperta este botão e se inscreve nesse canal, ativa as notificações do sininho e também, por que não, vá lá no Twitter e no Instagram, onde o diálogo com esta comunidade acontece. E hoje é dia de falar dela, que você já deve ter usado para xingar alguém sem falar palavrão. Isso mesmo, Jezabel, um nome que carrega muitos mistérios que serão solucionados hoje, direto do original. Jezabel, não é série da Record, então não tem spoiler, até porque falar de spoiler de um texto tão antigo quanto a Bíblia, pô, cria vergonha nessa cara, né, meu? Tamo de olho. Mas, ó, antes de falar de tudo isso, dá uma passadinha aqui na descrição desse vídeo, tem um link pro meu curso Como Preparar um Estudo Bíblico, que foi feito com muito carinho para você, que tá nos primeiros passos aí da teologia, dos estudos bíblicos, quer preparar um estudo para você mesmo, ou então numa escola dominical, num estudo nos lares. Então, essa é a oportunidade, dá uma passada, clica aqui que você vai ter mais detalhes sobre esse curso e até o fim do vídeo a gente tem novidades sobre esse curso, então fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas vamos falar de Jezabel e os seus mistérios, porque eles começam logo no nome da moça, isso mesmo, o nome da moça em hebraico carrega aí algumas ambiguidades que já são muito interessantes para a gente conhecer e tratar. Pois é, se você está habituado com o hebraico, você sabe que no hebraico a gente meio que não tem vogais no alfabeto. O máximo que a gente tem são os sinais massoréticos. Fica comigo que eu vou explicar do que eu estou falando aqui. Muito bem. Nós não temos no texto bíblico, nem no hebraico do Antigo Testamento, nem no grego do Novo Testamento, acesso aos autógrafos, os livros que os autores bíblicos escreveram de próprio punho. A gente não tem acesso a esses documentos. O que nós temos são cópias. E no caso do Antigo Testamento, a gente tem diversos tipos de cópias, e as cópias mais utilizadas para a gente chegar nesse texto do Antigo Testamento que a gente tem hoje, da Bíblia Hebraica, são as cópias feitas pelos massoretas. Isso já depois de Cristo, então bem depois, são cópias bem tardias em comparação com o momento em que os textos foram escritos. Mas essas cópias em hebraico, elas têm um grande auxílio para a gente, porque tem lá sinaizinhos que esses copistas colocaram para auxiliar a gente, para saber quais eram as vogais que estavam lá no texto bíblico, como eles devem ser pronunciados, né, como as palavras devem ser pronunciadas, já que a escrita hebraica tem apenas sinais para as consoantes e não para as vogais, então a vocalização está lá colocada pelos massoretas. Muito bem. Dependendo de como você vocaliza, você coloca as vogais em Jezabel, você pode ter um significado que é onde está o príncipe, né? Ou então você pode ter uma vocalização que tem a mesma pergunta, mas onde está o monte de esterco? Ou ilha de esterco? Ou esterco, se você quiser. Né? Então, Itzevel, que é a maneira como o texto se apresenta para a gente no hebraico, em 1 Reis 16:31, carrega essa conotação, onde está o esterco, né? Em vez de onde está o príncipe. Muito bem, aparentemente isso já denota, isso já traz pra gente o desprezo que os massoretas tinham por esse personagem de Jezabel quando fizeram a vocalização desse nome. Aparentemente os massoretas estavam fazendo um jogo aí de palavras para que a gente percebesse o quanto Jezabel é uma epítome de tudo que existe de ruim nesse mundo. Aliás, 1 Reis 16:31 já traz pra gente um pouquinho de uma dica dessa relação conflituosa que esse personagem traz para o primeiro livro de Reis, quando ele descreve pra gente, apresenta esse personagem como esposa de Acabe, do rei hebreu Acabe, certo? E
filha de Etbaal, que é o rei dos Sidônios, né? Dos Sidonim, né? Dos Sidônios. Aí a gente já tem uma pequena ambiguidade. Primeiro, Jezabel é onde está o príncipe ou onde está o esterco, o estrume? Segundo, Jezabel, ela é leal ao rei com o qual ela é casada, ou ao pai de quem ela é filha. E logo mais nesse mesmo texto a gente vai ter a resposta clara, porque Acabe é levado à adoração do deus Baal, e portanto a gente já tem aí apresentado logo de cara essa tendência à idolatria e à crueldade por parte desse personagem, né? Curiosamente, o autor de 1 Reis faz questão de nos dizer que ela é filha de Etbaal, rei dos Sidonim, dos Sidônios, do pessoal da região de Sidom. Essa região de Sidom aí é um negócio um pouco complicado, porque num primeiro momento na Bíblia ela se refere, Sidonim, o pessoal lá da região de Sidom, é simplesmente a galera que mora naquela região. Posteriormente, e aqui já em primeiro de Reis, né, primeiro livro de Reis, a gente já tem a ideia que Sidonim é uma referência aos fenícios. E fenício é um povo que ninguém na Antiguidade Oriental gosta muito. São os piratas, é um pessoal que vive do comércio, mas também dos saques, principalmente no mar. Então, Jezabel é um monte de estrume, ela é desleal ao próprio marido ou aos ideais que o marido deveria seguir, e ela vem do pior tipo de povo. Daí que em Apocalipse, por exemplo, pelo comportamento de Jezabel ao longo dos livros de Reis, mas também pela maneira como ela é apresentada, o livro de Apocalipse vai trazer pra gente que Jezabel é o resumo, a epítome de tudo quanto pode existir de ruim. Agora, a gente não pode ignorar a ambiguidade do nome Jezabel quando a gente tem ali que a questão é onde está o príncipe? Ou talvez sem nobreza, onde está o nobre? Ou talvez sem majestade. Ou seja, o texto ali aponta para uma pessoa que exerce poder, e a gente vai ver ao longo do reinado de Acabe que Jezabel de fato exerce muito poder no lugar do rei, como por exemplo no episódio de Nabote, né? Mas exerce esse poder sem nobreza, ou de maneira bastarda, ou de maneira indevida, ou como uma usurpadora. Não, usurpadora é outra novela, é do SBT. Não, brincadeira, vamos lá. Mas como uma usurpadora do poder. Isso vai aparecer no Antigo Testamento, usurpadores de poder vão aparecer no Antigo Testamento em grande medida, dando dicas de como se utilizar da lei, como se fazer da lei para promover a injustiça, como no caso de Nabote, que é um caso basicamente em que Jezabel, além das muitas crueldades cometidas contra profetas, esse caso ele é emblemático porque Jezabel faz uso da lei judaica para armar um cenário no qual Nabote seria condenado à morte, e assim o rei Acabe poderia tomar para si as terras de Nabote. Toda maneira como Jezabel traça para que Nabote perca as terras está, ou melhor, para que Nabote seja condenado à morte, o uso de 2 testemunhas, o procedimento legal para que ele seja condenado à morte, todo esse procedimento é condizente com a lei judaica. Agora, a essência da lei judaica não é respeitada, em especial quando a gente percebe que a lei judaica do jubileu, no Levítico 25, existia para manter as terras debaixo de uma mesma família, e por causa de toda essa armação de Jezabel, é possível que o rei Acabe adquira as terras da família de Nabote. Em outras palavras, o poder exercido pela nobreza usurpadora de Jezabel
ele faz com que a própria lei seja usurpada na sua essência. Ela usa a lei meticulosamente para agir de acordo com ela, mas para trair a essência da lei. Note como isso é o avesso do que Jesus propõe no Novo Testamento. Por exemplo, em Mateus 18, quando ele propõe o perdão de um servo perante o rei que poderia executar as dívidas que esse servo tem e tomar as terras desse rei. Pelo contrário, esse rei, que age segundo o reino de Deus, ele diz para aquele servo o seguinte, numa parábola que Jesus conta em Mateus 18. Pode ir, a tua dívida está perdoada. Respeitando assim a lei de Levítico, mas não apenas isso, ampliando o perdão da dívida daquele servo que deveria talvez esperar os 49 anos do jubileu e ali o perdão é instantâneo. Então perceba a diferença, e é esse o ponto que eu queria chegar, do que é um usurpador da lei, aquele que utiliza a lei a seu bel prazer para adquirir aquilo que ele quer, e ao fazer isso ele trai a essência da lei, e o cumprimento da lei em Jesus que amplia a essência libertadora da lei ao cumprir a justiça que está implícita na lei de fato. Jezabel é uma espécie de antítese de Jesus. Enquanto Jesus utiliza a lei para mostrar o quanto a justiça do reino é superior à lei, Jezabel utiliza a lei meticulosamente no seu cumprimento, tintim por tintim, mas com uma mentira por trás e para fazer com que a própria lei seja usurpada por uma nobreza indevida que Jezabel carrega no próprio nome e por esse tipo de coisa que os maçoretas vão lá e alteram a vocalização de Jezabel para dizer, na verdade, essa mulher é simplesmente um monte de esterco. Tá certo? Você gostou desse vídeo, do que a gente está trazendo aqui como ensinamento a partir do nome hebraico de Jezabel? Uma boa parte dele começou na sua pesquisa nesse dicionário da Bíblia da editora Erdmann. Ela gentilmente concedeu esse dicionário. Esse é um dicionário um tanto antigo, mas por ocasião do lançamento da capa mole dele, eles concederam para mim essa edição aqui, que é muito interessante para você iniciar os seus estudos temáticos de palavras da Bíblia. Não tá tudo aqui, mas pelo menos o comecinho, as primeiras dicas vêm daqui, tá certo? Eu vou deixar aqui na descrição os links para você adquirir esse dicionário da melhor maneira possível, se você dominar o inglês. A melhor maneira que eu recomendo, inclusive, é digital. Eu vou deixar aqui na descrição links para isso. E logo mais no nosso curso sobre como preparar um estudo bíblico, eu vou dar uma noção como você faz um estudo temático a partir de um dicionário bíblico. Então, fica o convite para você também dar uma passada no link do curso, porque já tem um módulo sobre como preparar um estudo temático, mas eu vou adicionar ali também uma aula sobre como utilizar um dicionário bíblico para fazer um curso temático. Então, mais um incentivo aí para que você faça esse curso, tá bom? Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo também. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.